resolver mais uma questão de matemática do Enem 2022. Essa questão de estatística, que é para calcular a mediana que apareceu 2 vezes nessa prova, né? Bem, então em resumo, a gente vai calcular a mediana desse conjunto de dados que é dado aqui nesse quadro. Lembrando que para a gente calcular uma mediana, primeiro a gente tem que fazer o ROL, que é colocar os elementos ou em ordem crescente ou em ordem decrescente, tá bom? Então, deixa eu fazer um breve esboço aqui do que vai ser. A gente tem 100 vezes o número 0, tá? Então seria 0, 0, 0, 100 vezes. A gente tem 400 vezes o número 1. Então 400 vezes, tá? A gente tem 200 vezes o número 2. Então 2, 2, 2, isso aqui 400 vezes, tá? Só que é o seguinte, né? A gente não precisa fazer isso tudo até o final, tudo detalhado. Como a gente está tratando de mediana, esse aqui é um conjunto de 1000 elementos. E como eu sei disso? Ó, 100 com 400, 500, 500 com 200, 700, mais 150, 850, mais 100, 950, mais 50, a gente tem 1000 elementos, como eu havia falado. Como a gente tem um número par de elementos, a gente vai ter 2 elementos centrais que vai ter que calcular a média entre eles. E quais são esses elementos? É o elemento de número 500 e também o elemento de número 501. Veja bem, o elemento de número 500 ele tem 499 elementos antes dele. E o elemento 501 ele tem 499 elementos depois dele. Então esses dois aqui são os elementos centrais. Agora, quem são esses elementos, né? Fica a pergunta. Bem, primeiro a gente tem 100 zeros. E depois a gente tem 400 número 1. Ou seja, o elemento de número 500 é o número 1. E depois a gente tem uma sequência de 200 número 2. Ou seja, o elemento 501 é o número 2. Então, tá feita aqui a mediana, né? 3 dividido por 2, colocar aqui, a mediana é igual a 1,5. Ou seja, a alternativa dessa questão é a B.